Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria reencontrá-los para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje avançaremos em mais alguns capítulos do livro de Gênesis. Depois da incrível história de Enoque, a de hoje nos reserva grandes emoções. E nós vamos começar a partir da última lição. Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque e Lameque gerou Noé. Hoje nós conheceremos a história desse grande homem de Deus chamado Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, isto é, entre as pessoas que viviam na mesma época que ele. Assim como Enoque, Noé era da linhagem de Sete e também era um homem que andava com Deus. Certa vez, o Senhor lhe disse que a terra estava cheia de violência. As pessoas estavam fazendo somente a sua própria vontade, sem se importar com aquilo que Deus achava a respeito. Por isso, ele estava determinado a destruir tudo aquilo que ele havia criado. Crianças, essas pessoas, elas estavam totalmente escravizadas pelo pecado. Você lembra o que é o pecado? Tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Isso quer dizer que todas as pessoas, elas pecam, elas fazem coisas erradas. E o castigo do pecado é ficar para sempre longe da presença de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, teve um plano maravilhoso para poder resolver essa situação. Ele mandou o seu Filho perfeito Jesus para que ele viesse ao mundo, entregasse a sua vida, derramasse todo o seu sangue para que o meu e o seu pecado pudessem ser perdoados. Noé também era pecador, mas ao contrário daquelas pessoas, ele buscava constantemente, todos os dias, estar na presença de Deus, se arrependendo muito provavelmente das coisas erradas que ele fazia e buscando a cada dia fazer o que era correto. Por isso, Deus decidiu avisá-lo. Mandou que ele construísse uma grande arca, um barco bem grande. Passou todas as instruções, a madeira que ele deveria usar, a metragem que ele deveria fazer, qual seria a altura, o comprimento que essa arca deveria ter. E Noé, sem questionar a Deus, começou a construção daquele grande barco. Deus também deu instrução para Noé guardar todo o alimento possível, pois ele iria precisar. O Senhor havia dito a Noé que mandaria um grande dilúvio, uma chuva muito forte, cujas águas iriam cobrir toda a terra e destruir tudo aquilo que ele havia criado. No entanto, ele salvaria Noé e toda a sua família. No total, 8 pessoas seriam salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as 3 esposas de seus filhos. Imagine o quanto Noé deve ter ficado impressionado com todas aquelas informações que Deus havia acabado de compartilhar. Tudo iria ser destruído, com exceção dele e da sua família e de alguns animais que Deus iria salvar. Não deve ter sido fácil a caminhada de Noé. Afinal, todas as pessoas estavam entregues às suas próprias vontades, fazendo o que bem queria. Mas Noé escolheu permanecer fazendo aquilo que agradava a Deus. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus te ajudará a continuar fazendo o que é certo, sem se importar com o que os outros fazem. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta fazem muitas coisas erradas. Mentem, desobedecem, falam palavras feias e nós não podemos nos influenciar por elas. Muito pelo contrário, devemos continuar determinados em fazer aquilo que é certo, aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Isso quer dizer que nós não devemos nos cansar de fazer aquilo que é certo, aquilo que verdadeiramente agradava a Deus. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus te ajudará a continuar fazendo o que é certo, sem se importar com o que os outros fazem.
Era justamente isso que Noé fez durante toda a sua vida. Ele provavelmente não se importava com o que as pessoas ao seu redor estavam fazendo, mas o seu coração estava focado em fazer somente aquilo que agradava a Deus. A construção da arca não foi das tarefas mais fáceis para Noé. A Bíblia diz que foram 120 anos para que ela fosse finalizada por Noé e os seus filhos. Eu imagino que durante esse tempo muitas pessoas passavam, ficavam observando e talvez até perguntassem o que eles estavam fazendo e o porquê. E com certeza Noé falava a mensagem que Deus havia lhe entregado. A Bíblia apresenta Noé como um pregador, ou seja, como um mensageiro da palavra do Senhor. Então, com certeza, ele usava dessas oportunidades que tinha para tentar convencer aquelas pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem a Deus. Mas, pelo visto, aquelas pessoas estavam determinadas a viver uma vida de desobediência. Agora que a arca estava finalizada, Deus deu uma próxima instrução a Noé. Disse que era o momento dele e toda a sua família entrarem na arca, bem como casais de vários animais que ele havia selecionado, de todos os tipos, aves, répteis, mamíferos. Ele iria se encarregar de fazer com que todos esses animais chegassem até a arca. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, tinha autoridade para que todos os animais da face da terra o obedecessem. E dessa forma, Noé fez. Deus disse que dentro de 7 dias, a partir dali, ele mandaria um grande dilúvio. Choveria sem parar durante 40 dias e 40 noites. Então entrou Noé, seus 3 filhos, a sua esposa também entrou na arca. As esposas dos filhos de Noé também entraram na arca. Eu imagino também a expressão que eles fizeram quando começaram a ver os casais de animais chegando. Girafas, avestruzes, zebras, elefantes, tigres, cangurus, leão e leoa, hipopótamos, dentre vários outros animais que você e eu conhecemos, que faltariam imagens para compor e conseguir simbolizar o que foi aquele grande momento. Agora sim, todos estavam na arca. Noé e sua família, os animais, o alimento que eles precisariam para esses dias que ficariam dentro da arca. Chegou o grande momento de Deus cumprir a sua palavra. E assim ele fez. Depois que todos entraram na arca, o Senhor fechou a porta. Ou seja, se Deus fechou aquela porta, somente ele poderia abrir. Imagine só o desespero. Depois da porta fechada, uma grande chuva começou a acontecer. Imagine a surpresa de todas aquelas pessoas que muito provavelmente duvidaram do que Noé compartilhava com eles durante todo o tempo da construção da arca. Até então, nunca havia chovido na face da terra. E agora, as portas do céu haviam se aberto e muita água estava caindo. Foram 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Chuva forte. Imagine só as pessoas que deviam bater na arca. Noé, abre a arca. Deixe-me entrar, por favor, eu acredito. Agora não era mais possível. Aquelas pessoas que antes haviam escolhido viver uma vida de desobediência a Deus estavam experimentando uma experiência terrível. No entanto, Noé, que havia escolhido obedecer a Deus e decidir todos os dias fazer aquilo que agradava a ele, conseguiu ser salvo, como também toda a sua família. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus ajudará você a continuar fazendo o que é certo, sem se importar com o que os outros fazem. Muitas vezes, essas pessoas estão à nossa volta, pertinho de nós. São amigos, familiares que insistem em viver uma vida de desobediência a Deus.
No entanto, nós devemos permanecer firmes, com o nosso coração focado em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando isso se tornar difícil, peça ajuda a Ele. Ele é o maior interessado em te mostrar qual é o caminho que deve ser seguido. Lembre-se do versículo de Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. A nossa maior motivação deve ser diariamente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça. Deus ajudará você a fazer o que é certo, sem se importar com o que os outros fazem. Depois de 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, a chuva cessou, mas agora muita água cobria toda a face da terra. Era preciso esperar o tempo dessas águas baixarem. Foram cerca de 150 dias para que elas começassem a secar. E imagine só, a arca pousou, estacionou em um monte chamado Ararat. E lá Noé teve de esperar muito tempo, alguns meses na verdade, para sair da arca em segurança com toda a sua família e os animais que nela estavam. Depois de meses dentro da arca, Noé não poderia arriscar todos que nela estavam. Ele tinha que ter certeza que era o momento certo para sair. Por isso, ele resolveu utilizar a inteligência dos animais. Ele soltou um corvo e, através do comportamento desse animal, ele saberia se era seguro ou não sair. Bom, o corvo logo voltou. Era sinal de que não tinha nenhum lugar seguro para ficar. Logo depois, dias depois, ele soltou uma pomba, que também logo voltou, pois não tinha lugar para ficar. Ou seja, as águas ainda deviam estar altas. Não era seguro nenhum dos animais e nem a sua família saírem da arca. Mais uma vez, ele esperou alguns dias até soltar a pomba novamente. E dessa vez, ela trouxe no bico um ramo. Isso era sinal de que as águas já estavam baixando, pois ela já tinha conseguido pegar até uma folhinha. Quando Noé esperou mais alguns dias para soltá-la novamente, dessa vez ela não voltou, pois havia encontrado um lugar para repousar. Foi nesse momento, esse sinal, que Deus deu a Noé, que era o tempo de sair da arca e reconstruir a sua vida. Quando saíram da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor em agradecimento pela salvação e proteção dele, de toda a sua família, como também dos animais. Imagine só, tantos meses dentro daquele grande barco, tantos animais diferentes, mas com certeza tudo tranquilo, em equilíbrio, porque Deus estava comandando todas as coisas. Depois disso, Deus compartilhou com Noé algumas instruções, como também promessas valiosas. E uma delas se estende também a nós. Deus colocou no céu um lindo arco-íris como sinal, como uma aliança com Noé e conosco também, com a humanidade, jamais inundar novamente a terra. Que promessa valiosa! A história de Noé nos ensina o quanto é precioso escolher viver uma vida de obediência a Deus. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça. Deus ajudará você a fazer o certo sem se importar com o que os outros fazem. Por mais desafiador que seja conviver com pessoas que gostam de fazer o que não agrada a Deus, Ele tem o poder para te ajudar a andar com Ele em uma vida de obediência, colocando em prática o que nós aprendemos em Gálatas 6:9, sem se cansar de fazer o bem, buscando fazer aquilo que agrada a Ele diariamente. Mas se você que está aqui ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, essa força você só consegue depois que você toma essa decisão preciosa, entregando a sua vida a Ele, reconhecendo que é pecador, que faz coisas erradas, crendo de todo o coração no que Jesus fez por você, derramou todo o seu sangue para limpar o seu pecado.
e colocando tudo isso diante dele, para que ele seja o Senhor da sua vida e a partir de então te ajude a fazer somente aquilo que é certo. Por isso, se você deseja tomar essa decisão, ore a Deus e apresente tudo isso a Ele em oração. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo e eu aguardo vocês para o próximo. Um grande beijo e até lá!